E salve, salve rapaziada, Danilo aqui, para trazer para vocês os vídeos desta quarta-feira, com muitos jogos interessantes, sendo Libertadores, Copa da Alemanha, entre outros campeonatos muito legais. Ontem, uma terça-feira muito boa pra gente, conseguimos cravar muitos jogos, ótimos palpites. As dicas do Instagram, eu deixei 3 dicas lá, a gente conseguiu bater 2 e levou um head no jogo do Vasco, mas acontece. Eu tava desde quinta-feira sem tomar nenhum head, mas o head vem pra todos, né? Quem aposta e não leva o head tá apostando errado. Dito isso, vamos para os vídeos dessa quarta-feira. Espero que seja uma quarta-feira abençoada e que a gente consiga cravar bastante e botar dinheiro no bolso. E se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve. Tamo junto, é nóis. Começando aqui no jogo das oitavas de final da Copa da Alemanha, entre o jogo do Winning contra o RB Leipzig. O Leipzig, que vem numa campanha espetacular, com 5 jogos, 5 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. Pega a equipe do Werning, que é uma equipe mais fraca. Até agora só tem uma vitória contra um time muito fraco também. O Werning, que é da segunda divisão da Alemanha. Pega o Leipzig, que é time de Champions League, primeira divisão, muito vivido. Como vocês podem ver, aqui não tem como ir contra o Leipzig. Nos confrontos diretos também foi 1-1 para cada, mas isso bem lá atrás, 2013, 2014. Dito isso, que eu quero buscar essa vitória do Leipzig para vencer o primeiro tempo. Um gol no primeiro tempo, algo a favor do Leipzig. Mais de 2 gols e meio é muito viável, pois em todas as partidas do RB saíram mais de 2 gols e meio. Menos contra o Mönchengladbach, que foi fora de casa, um jogo um pouco mais difícil. Mesmo assim, a equipe ainda saiu com a vitória por 1 gol de diferença. Já a equipe do Werring também, em todos os seus jogos, conseguiu mais de 2 gols e meio. Menos no jogo contra o Schalke e contra o Elversberg, que foi 2-0. Mas como vocês podem ver, é algo bem propício para gols, e é isso que eu vou buscar. Agora vindo aqui para a Itália, temos o jogo do Napoli contra a Udinese. Nesse jogo, não vou inventar muito, quero buscar essa vitória do Napoli. Tá 1,86, 1,87, dá para levar para o ao vivo. O Napoli é uma equipe que vem sofrendo bastante esses últimos jogos, não vem aplicando bem esse futebol. Osimhen também está numa seca de gols inacreditável. O último jogo empatou contra a equipe mais fraca. Agora jogando dentro de casa contra a equipe da Udinese, que não vence nenhuma partida. É uma equipe que empata muito, mas eu acredito sim nessa vitória do Napoli, pela questão da equipe precisar dessa vitória. Como vocês podem ver, o Napoli ganhou do Braga pela Champions League, empatou com o Genoa, perdeu para a Lazio, ganhou da Sassuolo e empatou contra o Bologna. Dito isso, quero buscar essa vitória do Napoli, porque eu acredito sim que vai ganhar. Mais de um gol e meio também é viável, pelo confronto entre as duas equipes. Como vocês podem ver, 1-1, 3-2, 2-1, 4-0, 5-1. São confrontos que erguem muitos gols. A classificação, a equipe da Napoli precisa vencer para avançar na tabela. E se quiser disputar algo mais para frente, como ser campeão da Série A, precisa ganhar esses jogos contra essas equipes mais fracas. Então vamos buscar algo a favor da Napoli e tamo junto. Agora, continuando na Itália, temos o jogo da Inter de Milão contra a equipe do Sassuolo. Nesse jogo, também quero buscar algo a favor da Inter, que é líder invicta da Série A, com 5 jogos, 5 vitórias. Logo atrás vem o Milan, que foi a única derrota do Milan, foi para a Inter. Um espetáculo de jogo, 5-1 para a equipe da Inter. Nesse jogo que eu quero buscar essa vitória da Inter. Pode esperar ali começar o jogo, uns 10, 15 minutos, primeiros minutos de jogo. Essa cotação vai dar uma subida, você pega. Também, se você é um pouco mais ousado, pode buscar essa vitória no primeiro tempo. Para quem gosta de gols, eu também recomendo. Um cenário bastante propício para mais de 1 gol e meio. Como vocês podem ver, a Inter está sendo um time bastante under gols. 1-1, 5-1, 4-0, 2-0. Em quase todos os jogos saíram mais de 1 gol e meio. Apenas contra a equipe da Empoli, que foi fora de casa, foi seu último jogo, ganhou apenas de 1-0.
A equipe do Sassuolo também fazendo ótimas partidas, atropelou a equipe da Juventus. Perdeu para Frosinone, mas também jogando fora de casa, mas teve mais de um gol e meio. Mais de um gol e meio. Todas as partidas da Sassuolo nessa temporada 2023 teve mais de um gol e meio. E o confronto direto entre as duas equipes são confrontos bastante propícios para gols. Como vocês podem ver, 2-1, 2-0, 2-1, 4-2 e apenas uma partida não teve esse mais de um e meio. Então vamos nessa, buscar essa vitória da Inter ou mais de um gol e meio. Agora aqui no último jogo da Itália, temos a equipe do Cagliari contra o Milan. O jogo que acontece às 1h30. Nesse jogo, vejo um cenário propício para essa vitória do Milan, que vem de um empate e uma derrota. O empate foi pela Champions League, muito válido. Pelo campeonato da Série A, a equipe do Milan estava invicta, perdeu o último jogo para a Inter de Milão por 5-1. Por isso, acredito sim nessa vitória contra a equipe do Cagliari, que é uma equipe mais fraca. Como vocês podem ver na classificação, a equipe do Milan é a equipe que está em segundo. Joga amanhã também junto com a Inter. Precisa dessa vitória para alcançar o time, e se quiser buscar esse título não pode vacilar contra equipes da parte de baixo da tabela, feita a equipe do Cagliari, que está apenas com 2 pontos e os 2 pontos por empate. Mesmo jogando em casa é uma equipe bem fraca. Também fez um cenário propício para gols. Como vocês podem ver, 2-1, 2-0, 0-0 e 0-0. De 5 jogos, 3 jogos saíram mais de um gol e meio e 2 não. Já pelo Milan, a gente pode ver 4-1, 2-1, 5-1, 0-0 e 1-0. Mesma situação. De 3 jogos, de 5 jogos, 3 saíram mais de um gol e meio e 2 não. Dito isso, quero buscar sim esse mais de um gol e meio. O confronto entre as duas equipes também são confrontos onde tem bastantes gols. Como vocês podem ver, 3-0, 2-0, 4-1, 1-0 e 0-0. Dito isso, vou buscar a vitória do Milan. Para você que é mais safe, dá para buscar Milan empate nula. E mais de um gol e meio também é muito válido. Agora, vindo aqui para a Espanha, pela La Liga, temos o jogo do Real Madrid contra a equipe do Las Palmas. Nesse jogo, também não vejo outro cenário, a não ser essa vitória do Real Madrid. Real Madrid que joga em casa no Santiago Bernabéu. Perdeu seu último jogo para a equipe do Atlético de Madrid por 3-1. E, dito isso, eu quero buscar um cenário de gols. Porque, dando uma olhada aqui, a equipe do Real Madrid tem sido uma equipe bem over. Ganhando do Getafe de 2-1. Do Real Sociedade 2-1. 3-1 para a equipe do Atlético de Madrid. E 1-0 para a Celta de Vigo. Aqui eu vou descartar que é a Champions League. A equipe do Las Palmas também vem fazendo gols, apesar de ser uma equipe under. Acredito sim que o Real Madrid venha para descontar a raiva do jogo do Atlético de Madrid em cima do Las Palmas. Como vocês podem ver, entre o confronto direto entre as duas equipes, foi 2-1 para o Real Madrid, 2-2, 3-3, 3-0 e 3-0. Dito isso, como vocês podem ver, cenário bem over gols. Também dá para buscar essa vitória no primeiro tempo. Mais de um gol no primeiro tempo também é muito ideal, de acordo com o futebol que o Real Madrid vem apresentando. O Real Madrid sabe que não pode vacilar contra essas equipes menores. Por quê? A equipe do Girona, sim, é uma surpresa, mas está invicta, junto com o Barcelona. E o Real Madrid sabe que não pode tropeçar, feito tropeçou contra a equipe do Atlético de Madrid, se quiser conquistar esse título da La Liga. Dito isso, vamos buscar essa vitória do Real Madrid, uma vitória no primeiro tempo, um gol no primeiro tempo, mais um gol e meio também é válido. Vamos nessa. Agora, vindo aqui para o Campeonato Brasileiro, a rodada 22, temos o jogo do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, muito merecido. Parabéns aí ao São Paulo e aos torcedores também, né? E temos o jogo do Curitiba. São Paulo e Curitiba, não vejo outro cenário aqui, a não ser essa vitória do São Paulo. O time vai vir muito confiante após ser campeão da Copa do Brasil. Precisa vencer, porque o título da Copa do Brasil foi ótimo. O único título que o São Paulo não tinha. Mas está muito mal colocado na zona de rebaixamento, na tabela do Brasileirão, desculpa. Com 28 pontos, não está muito distante do Santos nem do Bahia. 3 pontos de diferença só. O Vasco aqui está encostando. O São Paulo sabe que é necessário vencer para respirar mais um pouco na tabela. Porque não pode ficar perto aqui da zona de rebaixamento. Porque cada rodada que se passa e os times não ganham, ele vai perdendo um pouco as esperanças e desanimando a torcida.
São Paulo não adianta ser campeão da Copa do Brasil se for rebaixado. Então ele precisa dessa vitória. Contra a equipe do Curitiba, que é a lanterna, um time que só vem de derrotas. São Paulo não pode vacilar contra essa equipe mais fraca. Vamos agora para o cenário de gols. O que eu vejo? Eu vejo um cenário under gols. Under. Por quê? O ataque do Curitiba é muito ruim. Já o ataque do São Paulo também não é um ataque de fazer muito gols. Como vocês podem ver, 1-1, 3-1, 1-1, 1-1 e 1-1. Quase todos os confrontos terminam empatado ou a vitória do São Paulo. Dito isso, que eu quero buscar menos de 3 gols e meio ou mais de 1 gol e meio e essa vitória do São Paulo. Aí vai dar a sua escolha. Mais de 1,5, vitória do São Paulo ou under 3,5. Agora, para encerrar a nossa quarta-feira, temos aqui, acredito que um dos melhores jogos dessa quarta-feira, pela Copa Libertadores, entre Fluminense e Internacional. O cenário que eu vejo para esse jogo, eu quero trabalhar escanteios, ou algo a favor do Fluminense. Uma dupla chance para o Fluminense é muito válido. Não vejo o Fluminense perdendo para o Internacional. O Internacional também é uma equipe muito qualificada e está mostrando para que veio nessa Libertadores. Mas eu vou ficar do lado do Fluminense. Eu quero buscar ali um Race 3 para o Fluminense ou um Race 5. O que significa Race 5 ou Race 3? Que a equipe precisa cobrar 3 escanteios primeiro. Se você escolher um Race 5, que a equipe precisa cobrar 5 escanteios primeiro que o Internacional. Acredito sim que o Fluminense vai atacar bastante para tentar definir esse jogo em casa. E ainda mais com o Marcelo ali, que é um outro lateral e que cruza muita bola na área, fazendo com que a gente consiga. Também na Libertadores podemos ver um cenário muito under goals, 3-1, 2-0. Então o cenário de gols também é muito propício. Aqui os confrontos são mais pelo Brasileirão. Então eu vou ficar de fora dessa análise aqui do Brasileirão. Mas é isso que eu quero, entendeu? Buscar algo a favor do Fluminense em escanteios ou under goals por ser jogo de ida. Eu não acredito também que o Internacional se expor tanto, porque decide o jogo em casa. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. Me segue lá no Instagram, @dqs_tips.